Olá, boa noite. O desemprego cai para 6,6% em agosto. É a menor taxa para o mês desde o início da série histórica, em 2012. A polícia do Rio de Janeiro recolheu as câmeras de segurança da casa onde morava Anique Erdi, morta pelo amante em Petrópolis, na região serrana. O assassino, confesso, disse à polícia que registrou uma conversa com o marido da advogada em que os dois combinavam o homicídio. A defesa de Lourival Fatica disse que Anique e Benjamin Erdi viviam um relacionamento conturbado e que ela passou a ameaçar o marido após descobrir que não teria direito à herança. Em meados de fevereiro, eles teriam tido uma nova conversa e que Benjamin teria revelado a ele que, além da questão, havia uma questão de um uso capião da casa onde eles moravam. Ela descobriu que não tinha mais direito a nada, porque, na verdade, o Benjamin tinha feito ela não tinha direito à herança, né, que ele herdou, ela não tinha direito a essa herança, e que a própria casa que eles tinham, ela também não tinha direito, porque ele havia feito uso capião só em nome dele, como se tivesse sido adquirida, na verdade, antes do relacionamento, quando, na verdade, foi na constância do relacionamento. A defesa de Lourival indicou para a polícia que o circuito interno da casa de Benjamin registrou a conversa em que os dois supostamente negociam a execução de Anique. Ontem, os agentes estiveram no local e recolheram material para análise. Ele era o responsável pela instalação das câmeras de segurança da casa. Segundo Lourival, ele teria essa conversa onde há o pedido para que ele matasse, ele separou num card de memória e colocou novamente na câmera, mas num compartimento para que não gravasse por cima. O corpo da advogada Anique Erdi, de 54 anos, foi encontrado na quarta-feira concretado na garagem da casa de Lourival, em Teresópolis, região serrana do Rio. A localização foi revelada por ele ao Ministério Público. Ontem, uma nova perícia foi realizada no quarto de um motel, onde, segundo Lourival, a Anique foi assassinada. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, um gesto que pode salvar a vida de muita gente. Até junho deste ano, mais de 65 mil pessoas esperavam na fila por um transplante. Gláucia renasceu no dia 20 de abril de 2011. Portadora de hepatite autoimune, recebeu um fígado de um doador anônimo após 3 meses de tratamento no SUS. 80% do fígado dela estava comprometido. O médico me deu dias de vida se eu não fosse transplantada. Então, a partir daquele momento, quando ele chegou lá e me colocou na lista de transplante, assim, para mim, a minha vida estava como um fio. E graças a Deus e à família doadora que eu estou aqui. Até junho deste ano, no Brasil, mais de 65 mil pessoas esperavam um transplante, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Em média, são 18 meses na fila. A maior espera é por um rim, seguido de córnea e fígado. É muito importante você, em vida, verbalizar para a sua família, seu marido, seus pais, seus tios, seus irmãos, que você é um doador de órgãos, caso aconteça alguma coisa. De janeiro a agosto deste ano, Pernambuco registrou um aumento de 6,8% no número de transplantes, mas a fila ainda é grande. Atualmente, aqui no estado, mais de 3.600 pacientes esperam por algum órgão. Para quem teve a vida salva por uma doação, fica a gratidão. Hoje, Gláucia deixa um recado para quem pode se tornar doador. Mesmo em meio à dor, ser doador é a melhor decisão que vocês podem fazer, porque doar é vida. A jornalista e candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, Léo Áquila, do MDB, foi vítima de um ataque a tiros durante a madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso aconteceu próximo à rodovia Presidente Dutra. Segundo a candidata, ela estava indo para Guarulhos acompanhar uma denúncia de agressão contra mulheres trans. Por lá, um homem em uma moto simulou uma colisão no carro em que ela estava. Quando a candidata desceu para prestar socorro, foi vítima de vários disparos. E quando eu abaixei, eu senti um tiro no vidro do meu carro e estourou o vidro. Me joguei no chão e fiquei parada como se eu estivesse sendo atingida, morta, se tivesse sido atingida, né? Os tiros não atingiram Léo Áquila e nem a assessora dela. Esse episódio virou a minha vida do avesso, sabe? Eu não tenho coragem nem de ir para minha casa mais.
Eu não sei o que eu faço, eu estou aqui na delegacia, mas, cara, eu estou sem saber o que fazer da minha vida. Isso mexeu com toda a minha estrutura, minha família. Eu estou desesperada, porque eu só tenho duas opções na vida. Ou é luta ou é luto. Quase foi luto, mas a luta continua. Você sabia que a cidade com o menor eleitorado do país tem apenas um local de votação? Borá, no interior de São Paulo, tem mais gente apta a votar do que moradores. São 928 habitantes, mas 1.094 eleitores. Por lá, a eleição é tranquila, com apenas um local de votação e 16 mesários. Realidade parecida com a de outras 9 cidades que possuem os menores colégios eleitorais do país. Mas nem de perto se parece com a cidade que concentra o maior número de pessoas que podem votar. No mesmo estado que Borá, a capital paulista tem 9.322.444 eleitores, ficando atrás apenas dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além da Bahia. Tomou posse hoje em Brasília a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Macaé assume o cargo deixado por Silvio Almeida, acusado de assédio sexual. Um abraço que vale mais do que 1000 palavras. A cena aconteceu durante a posse de Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos. Ela está no lugar de Silvio Almeida, acusado de cometer assédio sexual contra dezenas de mulheres. Durante a solenidade, apenas o presidente Lula e as mulheres do governo federal subiram ao palco. No primeiro discurso, a agora ministra dos Direitos Humanos deixou claro que vai focar em políticas que estimulem a solidariedade e o respeito mútuo. No cenário global, a gente enfrenta uma nova investida do capital que aposta na segregação social, racial e ambiental para legitimar a opressão e o extermínio de milhões de pessoas comuns, como eu, que diante do horror da fome, da peste, da guerra, não sabem a quem recorrer. É por isso que a nossa tarefa é dialogar e disputar o próprio sentido dos direitos humanos. Macaé Evaristo foi anunciada pelo presidente Lula um dia depois da demissão de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos. Em menos de 3 semanas, ela trocou praticamente toda a equipe de secretários da pasta e acompanhou o presidente em viagens. Já o antigo ministro é investigado pela Polícia Federal a mando do ministro André Mendonça, da Suprema Corte. A investigação está sob sigilo. Macaé Evaristo é deputada estadual por Minas Gerais. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. Ela prometeu transparência na gestão. E para quem diz que esse ministério tem desafios demais, eu respondo com Guimarães Rosa. Todo caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe e a gente volta. No Rio Grande do Sul, a população é orientada a se manter atenta aos riscos associados às condições climáticas que afetaram diversas cidades nos últimos dias. Mais de 70 pessoas tiveram de sair de casa. Os ventos de 100 km por hora e os temporais que atingiram o estado nos últimos dias causaram estragos em 52 cidades do Rio Grande do Sul. Em Dom Pedrito, diversas residências ficaram destelhadas com a forte chuva de granizo que caiu na madrugada. Em São Lourenço do Sul, o arroio que fica na cidade transbordou, dificultando o acesso a algumas regiões. Em Camaquã, a pista da BR-116 em direção ao sul do estado cedeu e o trânsito precisou ser desviado. Equipes já iniciaram os trabalhos de reparo emergencial da pista. Pelo menos 60 pessoas ficaram desalojadas no município e a prefeitura decretou situação de emergência. Em Pelotas, o temporal fez o dia virar noite. Os moradores registraram o momento em que a luminosidade ficou baixa devido às nuvens carregadas. O município também decretou situação de emergência.
Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. E lá no sul, como é que fica o tempo? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Olha, durante o fim de semana, a frente fria que estava no sul, ela se afasta. O sol aparece no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, só que não esquenta muito. Essa frente fria avança para o sudeste. Inclusive, hoje já choveu na capital paulista em várias regiões, como a gente acompanha aqui na imagem, viu? Não foi uma chuva forte, mas deu para refrescar um pouco do calorão dos últimos dias. A umidade relativa do ar chegou a 47%. Isso é muito bom. Amanhã não esquenta muito, a máxima não passa dos 20 graus e também tem previsão de chuva em pontos isolados. No domingo sobe para 27 graus, na segunda-feira 30 e na terça-feira o calorão volta com tudo, 35 graus de máxima. No Rio de Janeiro o tempo fica abafado, também não esquenta e tem previsão de chuva em pontos isolados. A máxima também não passa dos 25 graus. Domingo cai para 23, na segunda-feira 30 graus e na terça pode chegar na casa dos 37 graus por lá. Agora, no interior nordestino, o tempo continua quente e seco, não tem previsão de chuva. Só deve chover em pontos isolados do litoral da Bahia e também no sul. Na região norte, a chuva se concentra entre o Amazonas e também Roraima. E também no Acre tem previsão de chuva forte por lá. Só que as temperaturas seguem altas nessas regiões. Olha, a máxima chegando na casa dos 35 graus em Manaus. No centro do país, os termômetros registram 38 graus. Agora, em Belo Horizonte, as máximas podem chegar na casa dos 33 graus amanhã. Bom fim de semana para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada. Obrigado. Olha, quase 80 mil focos de incêndio foram registrados apenas no mês de setembro em todo o território nacional. O número já é o maior para este mês desde o ano de 2010. E para combater as mudanças climáticas, especialistas destacam também a importância de ações individuais. Temos que correr porque vai chegar na nossa casa. Meu Deus do céu. Rapaz, isso aqui é um inferno. Olha ali, Bruno. Nossa, a escola pegou fogo. O homem interferiu e desequilibrou o sistema. E esse desequilíbrio no ecossistema pode, inclusive, levar à extinção da própria raça humana. Isso não é catastrofismo, isso é uma realidade. 2024 é o ano mais quente da história. Em alguns países, a temperatura bateu o recorde de 52 graus. No Brasil, alcançamos 41. Isso sem contar a sensação térmica, que fica ainda maior por causa da seca. Em Brasília, por exemplo, a umidade do ar chegou a 7%. Menos que nos desertos do Atacama e Saara. A combinação de calor e seca deixou o Brasil em chamas. Quase 80 mil focos de incêndio foram registrados em setembro. No ano, mais de 220 mil quilômetros quadrados de vegetação foram queimados, uma área que equivale a quase todo o estado de São Paulo. A destruição das matas foi tanta que bateu a porta de quem vive nas cidades. A boa notícia é que a mudança climática deixou de ser uma preocupação apenas de cientistas e autoridades. Muito interessante que essa discussão do clima, ela chegou no boteco. Né? Ela chegou no cotidiano das pessoas, que as pessoas estão sentindo que a conta está chegando para todo mundo. Então, se você é a favor do meio ambiente, da ecologia e tal, e não recicla, peraí, alguma coisa está errada. Se você não reduz o seu consumo, se você não repensa os seus hábitos de consumo, alguma coisa está errada aí. Quem quer participar tem várias formas de participar. Separar, não misturar produto orgânico com produto reciclável, não jogar papel no vaso sanitário, por aí vai. Reduzir, reciclar, reutilizar são apenas parte das ações necessárias para combater as mudanças no clima. Precisamos fazer mais. Para mudar esse clima seco, quente, proteger a saúde e garantir sombra e umidade para o futuro, é preciso plantar agora. Aqui neste viveiro, voluntários preparam mudas que vão ser plantadas em áreas descampadas deste parque ecológico aqui em Brasília. Como eu estou por aqui, eu vou plantar este jatobá, que daqui a alguns meses vai estar assim, pronto para reflorestar o parque.
Este grupo de Águas Claras, região a 20 quilômetros de Brasília, começou a recuperar o parque após um incêndio em 2018. Foram mais de 20 mil mudas replantadas e em 6 anos já é possível ver os resultados. Para a gente é uma satisfação muito grande, sabe? Além da gente ver que a natureza está se refazendo, está ficando melhor, está fazendo esse trabalho que é em benefício de todos. Em todo o país, ações semelhantes recebem apoio de autoridades de diferentes setores. Em Cuiabá, Mato Grosso, o Judiciário criou o projeto Verde Novo e distribui mudas em escolas e outros pontos da cidade. O Pantanal foi o bioma que mais secou no país nos últimos 40 anos e corre o risco de desaparecer. Quando a gente fala em mudanças climáticas, só tem um instrumento que é capaz de reverter isso tudo. É o instrumento mais tecnológico que a gente pode dizer que existe, que funciona com eletricidade fotovoltaica, consegue evaporar a água, consegue baixar a temperatura e aumentar os níveis de umidade relativa do ar. O sol nasceu para todos, mas a sombra é só para quem planta árvores. Todos os setores da economia contrataram mais do que demitiram em agosto. É o que revelam os números do CAGED. Foram 232 mil vagas de emprego preenchidas no último mês, um crescimento de quase 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o primeiro dia do primeiro emprego com carteira assinada do Matheus. Quis ter coisas novas, né? Aprendizado para a vida, uma coisa melhor, carteira assinada. Aí minha tia me indicou aqui e eu tô aqui hoje. Em agosto, foram gerados pelo mercado formal no Brasil 232.513 contratos com carteira assinada, crescimento de 0,49% em relação ao mês anterior. Matheus faz parte dessa estatística. O setor de serviços foi o que mais contratou, com a geração de 900 mil vagas com carteira assinada este ano. Em segundo lugar aparece a indústria, depois a construção civil, o comércio com 169.868 e a agroindústria, que contratou 82 mil trabalhadores com vínculo formal. Na padaria onde o Matheus trabalha, além de não demitir, o dono, o Luiz Ferreira, contratou 8 funcionários e tem mais vagas em aberto. A rotatividade é muito grande, então vai saindo, o pessoal tem que contratar, tem que repor. Agora a gente já tem que começar a se prevenir, que já estamos chegando próximo do final do ano. E a nossa atividade, a gente tem que dar treinamento para o funcionário, como ele vai fazer as coisas direitinho. Então, eu já estou contratando mais uns 10, já prevendo o final do ano que começa a melhorar. Vem Natal, vem as festas, vem tudo, para esse pessoal já ficar apto quando chegar nessa época. Essa elevação no nível de empregabilidade sinaliza de uma maneira muito clara que estamos aí num processo, talvez, de retomada do crescimento econômico. Tanto é que as próprias projeções com relação ao nível de atividade econômica para esse ano de 2024, eles são auspiciosos. Foram mais de 1.700.000 novos empregos de janeiro a agosto deste ano. Nos últimos 12 meses, o saldo é ainda maior, 1.790.000. O país tem mais de 47 milhões de vínculos formais de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6% no trimestre encerrado em agosto, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. A taxa anterior de desempregados estava em 7,1%. Queda também no número absoluto de desocupados, que ficou em 7.300.000 pessoas, uma redução de 6%. Essa é a menor taxa de desemprego para o mês de agosto desde 2012. Um casal de artistas circenses decidiu fazer uma viagem de Kombi de Fortaleza até a Patagônia, no extremo sul da América Latina. Foram 2 anos de muita aventura, coragem e arte. Felipe é casado com a argentina Romina. Em 2018, eles decidiram levar os personagens Suspiros e Barbujas
para se apresentarem bem longe, em Ushuaia, na Patagônia, conhecida como a cidade do fim do mundo. Veio essa ideia de ir até Ushuaia, mas com o intuito de levar nosso trabalho para o máximo de pessoas possíveis, de levar nosso espetáculo para lugares e públicos diferentes e, junto a isso, poder conhecer mais lugares, mais paisagens e se enriquecer culturalmente de cada cidade que a gente passasse, né? Na companhia dos palhaços, a vira-lata Lamparina também embarcou na aventura. A Kombi foi toda preparada pelo casal, com direito a fogão e forno, mobília caprichada no verniz para armazenar o mínimo que precisavam. E quem disse que a Kombi não tem conforto, foi adaptado até um sistema de captação da energia solar para deixar o ambiente climatizado. Mas nem tudo são flores e faltou na Combosa um banheiro, o que deixou a saga ainda mais emocionante. O que a gente fazia era ir em postos de serviço, postos de gasolina. A gente viaja com um aplicativo que se chama Overlander, um aplicativo de celular, e esse aplicativo é construído por outros viajantes. Então tem ícones onde marca se é um lugar seguro, se é um lugar onde você pode tomar banho. Foram cerca de 31 mil quilômetros rodados em 5 países, passando por mais de 160 cidades, que além de ampliar a experiência profissional, fortaleceu o amor entre a Romina e o Felipe. A comunicação também se solidificou muito, se afirmou. A gente percebia que entre nós dois a gente precisava conversar certas coisas. Então, foram 2 anos que a gente conversou bastante, se conheceu mais. A cada parada, o casal descobria paisagens fascinantes, imagens inesquecíveis que ficarão para toda a vida. E também fazia novas amizades, como a da Ruli, uma jovem que acolheu os artistas aventureiros dentro de sua própria casa. Ela emprestou a tomada, emprestou o banheiro para a gente usar, emprestava a cozinha. Então, aos poucos, a gente convivia com ele, com a Julie, Ruli, e sua família, nos apresentou seus filhos, viramos amigos. Nessa linda história nós saímos do Ceará, fomos até a Argentina para nos aventurar, para quando ficar velhinhos ter histórias para contar. Mas até o fim do mundo teve muito chão pela frente e apresentações em cada canto. Suspiros e barbujas arrancaram muitas risadas por onde passaram. E até a Lamparina revelou que tem talento para mostrar, porque a alegria do circo não tem fronteiras e pode chegar até no fim do mundo. Mercado Central de Belo Horizonte completou neste mês 95 anos, um patrimônio que preserva a cultura, a gastronomia e o artesanato de Minas Gerais. O som da banda dá as boas-vindas aos visitantes e o ritmo animado é em homenagem ao aniversariante do dia. 95 anos de Mercado Central, no qual 25 anos faço parte dessa comunidade maravilhosa, tenho orgulho e vendemos queijos, doces, todo tipo de roças. Fundado em 1929, o Mercado Central de Belo Horizonte faz parte da paisagem, da cultura e da vida dos mineiros. E ao longo desses 95 anos, o mercado foi sendo descoberto por gente do mundo todo. Hoje encontramos aqui cariocas, paulistas, gaúchos, baianos. Eu vim do estado de Belém do Pará, experimentei o queijo com doce de leite, o doce de laranja, que é uma delícia. Como a Silvana, todos os dias milhares de pessoas passam por esses corredores em busca dos diversos produtos que chamam a atenção pela qualidade e variedade. E tem muita coisa. Esses artesanatos eu acho muito bonito, eu gosto de levar. E a comida também, é bom tomar uma cervejinha bem geladinha aqui, comer um tira-gosto, As panelas, por exemplo, que são maravilhosas, Os queijos, e os doces são fantásticos. São 400 lojas que vendem de tudo um pouco. Artesanatos, flores, frutas, verduras, temperos.
Aqui, é claro, também tem a boa comida mineira. Tem café moído na hora, pão de queijo e o famoso fígado acebolado com jiló. Para essa turma aqui, mais um motivo para comemorar. Comida boa, fígado bom, ambiente bom. Melhor lugar para tomar cerveja e comer um fígado. O Mercado Central une todo mundo. Cruzeirense, atleticano, todo mundo junto tomando a cervejinha. E é isso aí, 95 anos. Parabéns, Mercado Central. A conta de luz vai ficar mais cara em outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária será vermelha patamar 2 nesse próximo mês. Isso significa que para cada 100 kWh serão cobrados R$ 7,87. Entre os motivos do aumento está a seca, que deixa abaixo os níveis dos reservatórios das hidrelétricas e força o uso da energia termoelétrica, que é mais cara. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje mais um levantamento sobre a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, aparecem empatados tecnicamente. Pablo Marçal, do PRTB, ficou em terceiro, mas com empate técnico com o candidato do PSOL. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes tem 28% das intenções de voto. O MDBista apresentou uma oscilação positiva de 1,2 ponto percentual em relação à pesquisa anterior divulgada no último dia 20. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 24,9%. Antes eram 23,7%. Boulos também oscilou 1,2 ponto percentual. Nunes e Boulos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, ficou em terceiro lugar, com 20,5% das intenções de voto. Antes eram 21%. Boulos e Marçal também estão tecnicamente empatados. Em seguida vem a deputada Tabata Amaral, do PSB, com 7,3%. Na última pesquisa, ela estava com 8,3% das intenções de voto. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em quinto lugar, com 7,1%, antes eram 7%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 2,1% dos entrevistados. No último levantamento, era 1,9%. Os candidatos Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 4,9%. E aqueles que não responderam ou não souberam responder somaram 3,9%. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um possível segundo turno entre o deputado federal Guilherme Boulos e o influenciador Pablo Marçal. Neste cenário, Boulos venceria, com 43,7% contra 36,6% de Marçal. 13,9% dos entrevistados responderam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos. E 5,8% não responderam ou não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, Nunes venceria com 51,6% das intenções de voto contra 32,7% de Guilherme Boulos. Votos brancos nulos ou nenhum somaram 10,2%. 5,5% não responderam ou não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 54,7% das intenções de voto contra 25,8% de Pablo Marçal. 13,7% responderam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. E 5,8% não responderam ou não souberam responder. O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre os dias 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro transferiu 2.050 presos do Instituto Penal Benjamin de Moraes para o Instituto Penal Vicente Piragibe.
que deixará de ser destinado a criminosos ligados à facção que ocupava a unidade. Os 2 presídios estão localizados no complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade. A operação para trocar os presos de unidade começou no início do mês, com mais de 1.000 transferências, após a descoberta de um túnel cavado por detentos para a fuga. Em depoimento sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes ao Supremo Tribunal Federal, o delegado Giniton Lages disse que Domingos Brazão, réu pela morte da vereadora, tentou se encontrar com ele antes de ser preso, mas que ele não teve interesse no encontro. Giniton foi o primeiro delegado a investigar o crime e é suspeito de obstruir as investigações. O delegado não explicou por que policiais anexaram ao inquérito imagens das câmeras de segurança da orla da Barra da Tijuca sem ver passar o carro usado no crime. De acordo com o relatório da Polícia Federal, essas imagens poderiam ter ajudado a identificar os assassinos mais rapidamente. E uma última notícia, um avião de pequeno porte perdeu o controle durante o pouso e invadiu uma rua em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Estavam a bordo da aeronave o piloto e um passageiro. Não houve feridos. O avião decolou de Minas Gerais e teve problemas no freio no momento da aterrissagem. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostram que a aeronave está com certificado de voo vencido e não poderia realizar pousos e decolagens. Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Bom final de semana. Uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.